Vamos lá. Bom, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um aulão, aqui promovido pelo portal Tex Learning. Esse é o aulão 6, né, onde nós estamos trazendo aí um tema bastante relevante, trazendo aí, falando principalmente da tributação indireta, né, normalmente os nossos cursos, os atuais disponibilizados na plataforma são mais voltados para tributos diretos, né, mas estamos trazendo aí, por ser um assunto, um tema bastante relevante, para tratar de CMS e PIS e COFINS. Falando um pouco da nossa proposta, né, o nosso portal é um portal de cursos com aulas assíncronas, né, disponibilizado através de videoaulas. A proposta dos cursos é trazer, né, sempre uma visão muito prática, até em função aí de mais de 20 anos da minha atuação na área tributária e contábil. Então, a ideia dos cursos é poder trazer tanto para os iniciantes, né, como para os militantes, uma visão prática, uma abordagem prática de todos os temas. Sempre ao final dos cursos nós temos exercícios práticos. Então, as videoaulas, elas possibilitam que o aluno aprenda o conteúdo aos poucos, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, e ele pode voltar a qualquer momento em cada uma das aulas, caso ele ache que seja necessário repetir aquele tema. Todo o curso, todas as aulas são providas de tutoria, né? Então, na medida que o aluno vai percorrendo o conteúdo, se ele tiver dúvida, ele pode endereçar um questionamento, né? Eu atendo pessoalmente todos esses questionamentos, e ele pode baixar o material, fazer o download do material, para poder consultar mesmo após os 6 meses de acesso ao curso. Os cursos também são pontuados pelo CRC, traz também essa vantagem para quem precisa ter pontuação, para quem é responsável hoje por demonstração financeira de empresa de grande porte, ou as sociedades anônimas, precisa aí manter, né, os 40 pontos. Esse ano não vamos ter o desconto, né, teremos que completar 40 horas de treinamento. Então, essa é a proposta do portal. Paralelo a isso, né, nas redes sociais do Tex, nós disponibilizamos aí, via de regra, 2 vezes na semana, temas que sejam relevantes aí para os contadores em geral, atualidades, muitas vezes temas, tópicos específicos aí que sejam em comum no nosso dia a dia. E também, como uma iniciativa de capacitação, nós disponibilizamos aí uma vez ao mês esse aulão, né, onde o vídeo, após o encerramento, ele é disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, se vocês tiverem algum colega que não pôde participar, né, ele pode assistir essa aula novamente lá no YouTube, só não vai ter a oportunidade de fazer perguntas, porque ele não vai estar na aula ao vivo, né? Mas sempre a gente divulga o aulão aí com 2 semanas de antecedência, então vocês podem compartilhar para o contato de vocês. A ideia de a gente colocar um grupo fechado é que é um grupo fechado que normalmente ele é utilizado para divulgar o link e o material. Então, sempre após o aulão, os participantes do grupo do WhatsApp recebem esse material aqui que eu vou demonstrar em todos os aulões, para que vocês possam aí consultar depois, sempre que necessário. Tá bem? Então, não deixem de curtir, acompanhar as nossas postagens, colocar comentários, compartilhar aí sempre que houver divulgação do aulão, sugerir, né, naturalmente sugerir aí novos temas, que estaremos aí avaliando os temas para os próximos meses, tá bem? Bom, o que nos reserva, né, nessa 1 hora e alguns minutos que nós temos para falar desse tema? Esse é um tema relativamente extenso, né? Vamos trazer aqui a proposta de a gente fazer uma abordagem inicial geral da tributação do ICMS, PIS e COFINS, principalmente para aqueles que estão aqui presentes e que não conhecem muita tributação indireta. Então, para que todos possam acompanhar as principais mudanças, a gente vai fazer uma visão geral, um overview sobre a tributação tanto do ICMS como do PIS e COFINS, já que foram os tributos aí mais afetados. E aí, da medida que a gente transcorrer falando dos elementos essenciais, a gente vai tratando, né, trazendo alguns pontos de atenção do que está sendo alterado. Na carona da Lei Complementar 194, né,
Nós tivemos aí 3 grandes leis complementares alterando, principalmente a legislação do ICMS. Primeiro foi a 190, que alterou aí a legislação não alterou não, adaptou, né, vamos assim dizer, a legislação diferencial de alíquotas, que já vinha sendo aplicada antes mesmo da existência dessa lei complementar. Após essa, nós tivemos a Lei Complementar 192, também alterando, de igual forma que a 194, aí, muito ao segmento de combustíveis, né? Com toda uma proposta do próprio governo aí de redução de preço, né? Consequentemente, a necessidade de desoneração da cadeia de comercialização de combustíveis. E, por último, a 194, que além de alterar, né, o segmento de combustíveis, também trouxe energia elétrica e telecomunicações, né? Principalmente no que se refere ao ICMS, mas também com essa visão de desoneração da cadeia produtiva, da cadeia de comercialização, aí não somente de combustíveis, como também o segmento de energia elétrica e telecomunicações. Bom, deixa eu colocar aqui o material para vocês. Para a gente já começar. Tá, então nós temos aqui, olha, esse mês, vocês já estão vendo a minha tela? Aqui nós temos, ó, um e-mail, né? Esse e-mail vocês podem utilizar para tirar dúvidas, caso vocês tenham dúvidas sobre algum curso da plataforma, ou sugerir algum tema para o próximo aulão que vocês acham que sejam relevantes. A gente vai trabalhar aqui até dezembro, todos os meses, com encontro para falar sobre determinado tema, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Para a gente começar a falar, pincelar essas leis complementares, né, no que se refere ao ICMS, é muito importante que a gente tenha uma visão geral do ICMS. E aí, tanto para o ICMS como para o PIS e COFINS, eu trouxe aqui a estrutura normativa, a hierarquia das leis, essa pirâmide que representa a hierarquia das leis. O que significa isso? Quanto mais alto eu estiver referenciando uma legislação, mais poderosa ela é, né? Então, sempre lá no final, lá no alto da pirâmide, eu tenho o comando maior, que é a nossa Constituição Federal. Então, o ICMS ele está previsto no artigo 155, inciso 2, aí parágrafo 2º a 5º, né, com a necessidade de uma lei complementar para estabelecer as regras gerais de tributação desse imposto. Tá? Então, o ICMS, a Constituição Federal, ela impõe a existência de lei complementar. E aí, o que nós tivemos no degrauzinho abaixo? Né? Descemos um degrauzinho abaixo, tem menos poder. Não pode contrariar a legislação acima. Né? Se contrariar, resulta nas chamadas ações diretas de constitucionalidade, que nós vemos aí nas páginas de jornal. Então, nós temos quem? A Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, né? Conhecida como Lei Candir, que rege as regras gerais de ICMS a nível nacional. Descendo um pouquinho o degrau, nós temos as leis estaduais, então cada estado, cada unidade da federação terá a sua legislação, e as resoluções do Senado Federal no que tange as alíquotas interestaduais. Né? Sempre que eu tenho operações interestaduais, eu preciso ter uma resolução do Senado Federal para que efetivamente aquela alíquota interestadual tenha vigência, né, suportada por uma legislação específica. Desci mais um degrauzinho. Quem que eu tenho? Né? Menos poderoso. O regulamento. Como o próprio nome diz, o objetivo é regulamentar a lei, não pode contrariar, simplesmente abre o leque. Na medida que a gente desce o degrau, a intenção aqui não é alterar o comando superior, e sim estabelecer regras adicionais. Então, nós temos os regulamentos do ICMS de todos os estados. E lá na base da pirâmide, nós temos os chamados atos normativos. O que seriam os atos normativos? Comunicados, portarias, resoluções. Dependendo do estado, eu tenho uma nomenclatura diferenciada. Né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, resolução Cefaz. São Paulo, normalmente comunicado CAT. Né? Cada estado tem uma nomenclatura específica para o ato normativo. Okay? E essas legislações, elas vão fixar o que a gente chama de elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais de cada tributo? Fato gerador, né? Eu tenho que ter o fato gerador dele, eu tenho que ter na sequência a base de cálculo e eu preciso ter a alíquota desse tributo.
né? Então, esses são os chamados elementos essenciais. Para o ICMS, quais são os fatos geradores? Porque tem mais de um, né? O primeiro deles, que vai ser o mais utilizado aqui, o primeiro e o segundo, no que a gente vai falar, é a saída, é a circulação da mercadoria do estabelecimento de contribuinte. E para essa finalidade aqui, contribuinte é aquele que realiza com habitualidade operações de circulação de mercadorias, né? Então, eu posso ter tanto uma pessoa física como prestador de serviço a partir do momento que ele realize com habitualidade operações de circulação de mercadoria, ele se torna um contribuinte de ICMS. Né? O desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bem importados do exterior, então, no momento que há a recepção, né, pela aduana, pela fiscalização da Receita Federal daquela mercadoria desembaraçada proveniente do exterior, ali, salvo, né, os incentivos existentes na legislação, nós temos o fato gerador do ICMS. Saindo desse cenário de circulação de mercadoria, o que também caracteriza, né, fato gerador de ICMS? A prestação de serviço de transporte intermunicipal, ou seja, envolvendo 2 municípios diferentes, ou interestadual. Então, lá no início da prestação de serviço, caracteriza o fato gerador de ICMS. E, por último, a prestação onerosa de serviços de comunicação por qualquer meio, né? Então, precisa ser onerosa, ou seja, a prestação de serviço gratuita de comunicação, ela não está alcançada pela incidência do ICMS, somente a prestação onerosa de serviços de comunicação. O que basicamente, a gente vai dar ênfase aqui, falando, né, das leis complementares, a gente vai falar principalmente da 194, às vezes a gente volta um pouquinho na 192, falaremos em termos de saída de mercadoria, circulação de mercadoria, os segmentos de combustíveis, de energia elétrica, e falaremos da prestação onerosa de serviços de comunicação aí por qualquer meio, tá bom? Bom, aí o que nós temos na sequência como elementos essenciais? A base de cálculo. E aí o que a lei complementar traz em relação a isso? Eu estou falando de, seja a circulação de mercadoria, seja a prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual, o serviço, prestação de serviço onerosa de comunicação, é o valor da operação, né? É o valor que está ali fixado para aquela operação. Se eu não tiver a operação, a legislação estadual, né, a Lei Complementar 87, ela estabelece o quê? Uma base tributável mínima. Eu não posso realizar operação de circulação de mercadoria a preço de custo, né? Eu preciso ter ou um espelho no valor que já pré-exista de operação, ou se não existir um valor de operação para eu seguir, é o preço daquela mercadoria no mercado atacadista, ali onde está situado o contribuinte. Se eu estou falando de uma operação de importação, aí eu tenho um gross-up, né? Porque além de eu trazer o valor declarado daquela mercadoria no documento de importação, ou documento único de importação, que é a DUI, ou DI, né? Muito conhecida como DI, eu tenho o imposto de importação, então o IILEM compõe a base do ICMS, o IPI incidente na importação também compõe a base do ICMS, o IOF e quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. Né? Então, assim, a base de cálculo do ICMS na importação ela é bem majorada, né? Por isso que é importante uma análise bem minuciosa do quanto vale a pena trazer uma mercadoria do exterior ou adquirir no Brasil, a não ser que ela não tenha aí similar nacional. Bom, por um comando, né, obrigatório, o ICMS ele é um tributo calculado por dentro, não é uma opção do contribuinte. Né? Então, o destaque no documento fiscal, lá na nota fiscal, é uma mera informação. Sempre que eu vou calcular o ICMS, eu preciso embutir ele no preço. De que forma? Olha, é 20% a tributação daquela determinada mercadoria. Então, vou dividir o valor da mercadoria por 0,80, tenho ali o valor com o ICMS. Isso é mandatório, não é opcional. Ao contrário de PIS e COFINS. PIS e COFINS, quando eu estou vendendo a mercadoria, normalmente quando eu faço cálculo do preço de venda, para que eu não comprometa a minha margem de lucro, eu faço a inclusão de PIS e COFINS, né? Por uma estratégia
de preço, uma estratégia comercial, talvez. Mas eu não sou obrigada a fazer isso. ICMS, não. ICMS, obrigatoriamente, eu preciso incluir no preço da mercadoria. Muito bem. Quando a gente fala de incentivos, né? ICMS é um tributo que também é beneficiado aí por vários incentivos, redução de base de cálculo, eu tenho casos de suspensão, eu tenho casos de isenção. Esses incentivos, obrigatoriamente, eles precisam ser concedidos pelo CONFAZ, né? O CONFAZ ele é um órgão federal, trimestralmente promove reuniões onde os representantes das unidades da federação participam dessas reuniões, onde nascem os chamados convênios ICMS, protocolos ICMS. É através dessa reunião que efetivamente esse órgão fazendário delibera aqueles incentivos que serão, de uma forma geral, para todos os estados, muitas vezes de forma impositiva, né? Então, quando o convênio ICMS ele tem na cláusula primeira, acordam os estados e o Distrito Federal, é um convênio impositivo. Aquela regra ela é válida para os estados e o Distrito Federal, independentemente de alteração de norma interna. Agora, quando o convênio ele é um convênio autorizativo, cláusula primeira, autoriza os estados e o Distrito Federal, aí sim depende de uma regulamentação interna ou uma alteração de regulamento ICMS por cada estado, caso o estado se interesse em aplicar aquela regra, ou através de um ato normativo, né, incorporando a legislação daquele estado, as disposições daquele convênio. Então, é muito importante a gente entender essas diferenças na hora de aplicar um benefício ou outro de ICMS. Se eu vi cláusula primeira, tem a terminologia acordam os estados e o Distrito Federal, é um convênio positivo. Autoriza os estados e o Distrito Federal, eu preciso efetivamente ter a incorporação daquela regra na legislação estadual. E os protocolos? Os protocolos, eles normalmente têm uma abrangência menor, né? Não tem, assim, uma adesão de muitos estados. Ou é uma relação entre dois estados, ou poucos estados estabelecendo aquele regramento. Tá? Então, nesse contexto de convênios e protocolos, nós temos ali as regras dos benefícios fiscais estaduais, e além dos benefícios fiscais estaduais, nós temos as chamadas regras de substituição tributária, que a gente vai falar na sequência. Bem? Bom, falando das leis complementares, né? A 190, a gente vai falar mais um pouquinho dela adiante para falar de FAO, a 192, que alterou a legislação, principalmente aí de combustíveis, e a 194. A 194, quando ela veio tratando, né, da essencialidade da tributação do ICMS, ela manteve de forma bem expressa que os incentivos fiscais continuam sendo válidos, estabelecidos pelo CONFAZ, mesmo tendo uma alteração aí voltada para o segmento de combustíveis. O ICMS ele tem algumas características, né, importantes. Né? Ele é um imposto, né, que ele é seletivo. O que significa um imposto ser seletivo? A tributação dele vai ser mais gravosa para os produtos que são nomeados como supérfluos. Quanto mais essencial for o produto, né, para a economia, a tributação ela tende a ser menor. Né? E essa é uma temática aí que a gente vai tratar na Lei Complementar 194 mais adiante. Bom, aqui já começando por ela, né? Que aí a gente fala mais um pouquinho aí mais adiante sobre essencialidade. Não incidência. Lá no artigo 3º da Lei Complementar 87, de 96, nós temos os casos de não incidência de ICMS, que normalmente eles são replicados em todos os regulamentos estaduais. Então, tenho lá não incidência na exportação de bens, né? Eu tenho não incidência para saída de ativo imobilizado, desde que retorne ao estabelecimento de origem, em via de regra. Então, a Lei Complementar 194, ela incluiu 2 incisos, né, mais 2 hipóteses de não incidência. Um voltado para salvados de sinistro,
né? Operações que decorra da transferência de bens móveis salvados de sinistro para as companhias seguradoras. E o último item, né, que é relativo especificamente aqui ao segmento que a gente vai tratar, que é a energia elétrica, são os serviços de transmissão e distribuição em encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Então, aqui tem uma discussão muito forte no mercado sobre as tarifas, né, que são cobradas, a TUST, a TUSD, tanto na transmissão como na distribuição, já que os estados eles estão olhando muito a Lei Complementar 194 com um olhar de essencialidade, né? O fato de eu ter a mudança na lei complementar, de trazer para esse conceito de relevância e essencialidade a energia elétrica, combustíveis e serviços de comunicação. Mas eles não estão regulamentando aí a não incidência do imposto sobre os encargos setoriais, que no caso aqui se enquadraria a TUST e a TUST, né? Isso tem sido bastante discutido. Na verdade, as 3 leis complementares, a 190 de 2022, a 192 e a 194, elas são objeto de muitas discussões jurídicas, que não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é vida de contador, né? Mas, na medida que eu for transcorrendo aqui o material, a gente vai falando aí das polêmicas, tá bem? Bom, como é que as operações internas, né? Como é que a gente, e operações interestaduais aqui embaixo, como é que nós temos a fixação das alíquotas, né? Normalmente, lei estadual, Constituição estadual, de cada unidade da federação, sendo que não pode ser inferior às previstas para as operações interestaduais, salvo se for por deliberação aí do CONFAS. Já as operações interestaduais, eu tenho a fixação através de resolução do Senado Federal, né, em atenção e obediência por todas as unidades da federação. A primeira, que estabeleceu aí a regrinha da geografia, que a gente vai ver mais adiante, e a segunda, que é a 13 de 2012, que tratou da alíquota dos importados, né? Quando eu falo de operações internas, normalmente, a alíquota básica fica entre esses 2 percentuais, né? As alíquotas aí para os bens em geral, e por uma determinação lá do ato das disposições constitucionais transitórias, os estados eles podem constituir um adicional, né, de ICMS entre 1% e 2%, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais. A composição desse percentual, né, a aplicação desse percentual, normalmente, ele tem relação com os produtos supérfluos, aqueles produtos que não são tão essenciais, né? Mas sabemos que alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro, né, aplica FECP aí para a maioria das suas operações, tá bem? Bom, e aí o que a Lei Complementar 194, né, ela trouxe de mais importante? Ela trouxe um enquadramento das operações com combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, né, como operações, né, de bens e serviços essenciais e indispensáveis, ou seja, teria que efetivamente estar enquadrado nessa alíquota básica de 17% ou 18%, ou até menos, né? Ela mesma autoriza que os estados possam trazer aí uma redução de alíquota, dependendo aí do comando específico aí do CONFAS. Então, trouxe o conceito de essencialidade, né, tanto para, né, o fornecimento desses produtos, combustíveis, gás natural e energia elétrica, né? Sempre brinco, né, porque a gente fala assim, mas energia elétrica é mercadoria? Né? Assim, quando eu tive contato pela primeira vez com o ICMS, eu achei isso um tanto quanto estranho. Como é que energia elétrica é mercadoria se eu não vejo, né, gente? Está lá na tabela de incidência do IPI, né? Nós temos lá 27.16.0000, energia elétrica, é mercadoria, tá bom? E os serviços de comunicação e transporte coletivo. Muito bem. Então, vem, efetivamente, uma lei complementar, tem atendimento a um recurso especial do STJ, que já vinha discutindo já há algum tempo a questão da essencialidade para esses serviços, o objetivo de redução do preço dos combustíveis, até em função de 2 anos de pandemia,
E aí os estados, né, de uma forma tímida inicialmente, começaram a atender esse pleito, a adotar nas suas legislações internas essa alíquota básica, e hoje nós já temos vários estados já atendendo aí esse comando da lei complementar, aplicando entre 17% e 18%. TUST é que realmente só 2 estados é que trouxeram aí a hipótese da não incidência do ICMS. Está sendo um pouco mais demorada essa regulamentação, tá? Mas a redução das alíquotas, assim, nós já temos praticamente 80% dos estados aí com seu comando interno, alteração de regulamento, atos normativos, adotando a lei complementar 194. Bom, é vedada a fixação de alíquotas nas operações internas com combustíveis, gás natural, energia e comunicações, e patamar superior às operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Então, foi o que eu acabei de comentar, né? A proposta da lei complementar é que as alíquotas fiquem entre 17% e 18%. Né? Então, todas as empresas, todos os clientes desse segmento aí de atuação, certamente teremos trabalho em parametrizar sistemas, né? Se a empresa, efetivamente, ela lida com outros estados, tem presença em outros estados, faz operações com outros estados, eu vou precisar rever todos esses parâmetros de sistema baseado naquilo que cada legislação, né, demandar em termos de legislação. Bom, falando de operações interestaduais, sopa de letrinhas, não vou me estender aqui, né? Eu preciso aqui entender qual é o estado de origem, né? Com base lá naquela resolução do Senado Federal 22 de 89, dependendo da região que esteja o remetente da mercadoria, né? E a região que esteja o destinatário da mercadoria. Aí eu vou ter que entender, esse estado está lá no sul, no sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, para poder, né, adequar as alíquotas corretamente. Então, essas vão ser as alíquotas nas operações interestaduais em geral. Mas se eu falo de um produto importado, aí eu tenho uma alíquota de 4%. Acho que eu não sei se eu coloquei aqui, acho que eu não coloquei, mas eu coloco na hora de mandar para vocês. Aí o comando desses 4% de operações interestaduais com produtos importados. Primeiro, eu preciso entender o que eu agreguei no Brasil, né? Não posso ter agregado aí mais 40% naquele produto que eu importei, né? Ele precisa ter um similar nacional, né? Então, tem algumas regrinhas onde eu aplico os 4% nas operações interestaduais com produtos importados pelo comando aí da resolução do Senado Federal, número 13 de 2012. Tá bom? O que eu também impacto, né, para mim, na operação interestadual? Olha, por vezes, quando eu vendo para outro estado, quem está comprando lá do outro lado é um consumidor final, ele não é um revendedor daquela mercadoria. E quando isso acontece, quando eu vendo para consumo lá do outro lado, eu tenho a figura do chamado diferencial de alíquotas, né? Ou seja, eu preciso entender qual é a alíquota interna daquele produto lá no estado destino e ver a diferença entre a alíquota interna lá no estado destino e a alíquota interestadual que está sendo aplicada, seja 7, 12 ou 4, se a gente estiver falando de uma operação interestadual aí com produtos importados, né? Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho um remetente no Rio de Janeiro, vendendo para um destinatário lá no Ceará, e esse destinatário ele é um consumidor final. Aí a pergunta que eu preciso fazer, né? Esse consumidor final, ele é um contribuinte de ICMS ou não, né? Se ele for um contribuinte do ICMS, a responsabilidade por esse DIFAL vai ser dele quando ele der a entrada dessa mercadoria. Então, lá, de acordo com a legislação do Estado do Ceará ou de qualquer outro estado, ele vai precisar entender como ele calcula esse diferencial, né? Porque até isso está sendo diferente aí entre as unidades da federação, né? Tem estados que estão calculando de forma simples, né? E estados que estão calculando base dupla, né? Ou cálculo composto. Então, isso tem sido aí uma diferença entre os estados para calcular o DIFAL. Se eu estou fazendo a venda para um consumidor final não contribuinte,
Aí, neste caso, a responsabilidade pelo cálculo do DIFAL é do remetente, da mercadoria. Então, esse remetente ele vai precisar entender qual é a previsão dessa legislação do Ceará para calcular a diferença de alíquotas, base simples ou base dupla. Né? A base simples, basta achar aí a diferença entre as alíquotas e aplicar sobre a base que está na nota, tudo perfeito. Né? A base dupla, não. A base dupla, normalmente, eu preciso expurgar o ICMS da operação própria para calcular, né, o ICMS que é devido aí pela diferença de alíquotas. Então, é um cálculozinho um pouco mais complexo de ser feito. Então, essa previsão, ela existe desde 2016, né, essa obrigatoriedade de cálculo, né, do DIFAL, destinatário não contribuinte, né, um comando da Emenda Constitucional 87, de 2015, e foi objeto de muito debate. Por quê? Nós vimos lá na pirâmide que o ICMS, ele carece de lei complementar. Se ele carece de lei complementar, antes eu tive uma emenda constitucional, alterando a Constituição Federal, o artigo 155, para que esse novo DIFAL tivesse vigência, eu teria que ter uma lei complementar estabelecendo essa regra, e nós não tivemos. Né? Então, ao longo de todos esses anos, tivemos aí vários debates em relação à inconstitucionalidade da cobrança desse novo DIFAL. Por que eu digo novo DIFAL? Porque antes, né, da Emenda Constitucional 87 de 2015, eu tinha na operação interestadual para não contribuinte do ICMS, eu não aplicava 7, 12 ou 4, eu aplicava a alíquota interna do estado de origem. Né? E aí, em função da evolução do e-commerce, qual foi a briga entre os estados? Poxa, se na operação interestadual, né, com não contribuinte, por exemplo, eu vou lá no site da Saraiva comprar eletrônicos. O que acontece na prática? A maior parte dos centros de distribuição estão em São Paulo. Então, na legislação antiga, se a Márcia estivesse lá no site da Saraiva comprando o eletrônico, aquele ICMS era recolhido pela alíquota interna de São Paulo em favor de São Paulo. Então, os estados começaram a se manifestar no sentido de repartir esse imposto entre origem e destino, porque o fato é que a arrecadação ela ficava muito concentrada no estado de São Paulo, porque São Paulo que congregava a maior parte do centro de distribuição. Então, em função disso, a Emenda Constitucional 87 veio, né, tentar esse faseamento dessa arrecadação. Né? Então, iniciou-se, né, com um percentual entre estado de origem e destino, até que, a partir de 2019, toda a diferença dessa alíquota passou a ser recolhida em favor ao estado de destino. Deslocou-se da origem para o destino. Né? E essa tem sido realmente a vertente do legislador. Por ausência de lei complementar, né, houve o debate quanto à vigência desse novo DIFAL, né, que nós tivemos em 2022, né, a lei complementar 190, né, que foi editada justamente para pacificar essa discussão. Aqui foi o período, né, de acordo com os anos, eu ficava com 20% do DIFAL para o destino aqui em 2015, 80% para o de origem, e hoje 100% para o estado de destino. Né, que trouxe uma necessidade muito grande, né, das empresas na área fiscal cada vez mais capacitarem suas equipes para entender a legislação sempre dos estados, né, que estão sendo aí tratados nas operações interestaduais. Bom, então, tivemos ação direta de inconstitucionalidade, com repercussão geral. Quando a gente tem essa terminologia, repercussão geral, significa que é válido para todos os contribuintes. E aí a alegação, né, do Supremo é que a cobrança, né, pressupõe a edição de lei complementar, veiculando as normas. Essa foi do ano passado, então ficou naquela. Então, 2022 não tem mais DIFAL, tem DIFAL, não tem DIFAL. Aí nós tivemos a Lei Complementar 190 de 2022, no início desse ano. Aí veio uma nova discussão. Qual é a vigência? Né? Não seguiu nenhum princípio, né? Não pode ter vigência em 2022, teria que ter vigência em 2023. E com isso, os estados começaram a divulgar sua legislação interna,
adequando a lei complementar. A grande maioria obedeceu aí a anterioridade nonagesimal, aos 90 dias, né, dentro de 2022, com vigência a partir do mês de abril, e vida que segue cobrando de volta. Né? Essa que é a nossa regra aí no dia a dia, né? Se a gente não atende o que o Estado está exigindo, provavelmente, em algum momento, você vai ter uma mercadoria interceptada no trânsito, numa barreira, né? A não ser que você tenha uma liminar, a não ser que você tenha uma ação protetiva, caso contrário, você vai ter esse problema, né? E sempre acaba trazendo para nós, contadores, essa consequência, já que a emissão da nota ou é um comando nosso, é uma orientação nossa, né? Então, realmente a gente fica sempre ali na corda bamba, né, do que é efetivamente constitucional ou não, mas que se você não fizer na prática, você não consegue entregar nem chegar com a mercadoria no destino. Né? Bom, falando de substituição tributária, o que seria a substituição tributária sob o olhar, né, do ICMS? Na verdade, o conceito ele acaba sendo o mesmo, que a gente também tem essa terminologia para PIS e COFINS, né? No âmbito do ICMS, nós temos uma previsão na Lei Complementar 87, onde a lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário pelas operações antecedentes ou subsequentes. Quando a gente fala de operações subsequentes, normalmente é a indústria, o importador, primeira cadeia de comercialização daquele produto, é responsável em recolher o seu próprio ICMS e o ICMS devido pelo atacadista e varejista, né? Encerrando o ciclo de tributação daquela mercadoria dentro do próprio Estado. Né? Então, se o industrial ele emitiu a nota fiscal, né, com destaque do ICMS próprio, e mais o preenchimento do campo ICMS por substituição tributária, aquele atacadista que comprou, ou aquele varejista que comprou, ao vender dentro do Estado, encerrou o ciclo de tributação, não tem ICMS. Essa é a visão, né, da substituição tributária. Se eles promovem uma nova operação interestadual, aí qual é a força-tarefa? Deixa eu ver se tem convênio ou protocolo entre os estados, fixando ST. E aí, nessa situação, se tiver convênio protocolo entre os estados estabelecendo regime de substituição tributária, um novo ciclo de tributação se reabre. Né? E aí, esse atacadista, ao tributar o ICMS próprio e um novo ICMS-ST, busca o crédito não apropriado na entrada e o ICMS que ele teve a retenção na entrada da indústria, ele vai ver qual é a regra do Estado, né? Se é ressarcimento, se é crédito estrutural. Então, ele vai ter que entender aí a legislação do Estado que traz em relação a esse aproveitamento. Vamos lá, pessoal. Bom, então aqui, ó, só para ilustrar, né? A gente tem aqui a refinaria, que é o produtor de combustível, trazendo para o exemplo que a gente vai falar a todo momento aqui. Então, ele é responsável, né, pelo imposto devido pelo distribuidor, ele vai calcular uma margem aí, um preço médio, né, ponderado, que é a sistemática de substituição tributária para combustíveis, para pressupor as margens de comercialização, as margens de lucro praticadas pelo distribuidor e pelo posto até chegar até você. Tá? Então, a refinaria ela vai ser responsável pelo ICMS de toda a etapa de comercialização de forma antecipada. Tá bem? Então, é assim que funciona o regime de substituição tributária. Para combustíveis, nós temos o Convênio 142 de 2018, ele traz ali as regrinhas do ICMS-ST para combustíveis. Para outras mercadorias, aí você tem os convênios ou protocolos específicos. Bom, e aí, aqui a gente precisa falar das duas leis complementares, né? Tanto da 192 como da 194. Falando da 192, ela trouxe uma nova terminologia, todavia com conceito praticamente muito semelhante, quase idêntico, que substituição tributária, que é o regime monofásico para o ICMS. Então, quando a gente fala regime monofásico, incide uma etapa de comercialização, normalmente também lá no industrial ou no importador. Para o ICMS, não faz tanta diferença.
Para PIS e COFINS, sim, aí efetivamente eu tenho bastante diferença quando eu uso o termo monofásico, tá? A gente vai ver na sequência. Então, instituiu o regime monofásico para o ICMS, atribuindo ao importador, produtor ou equiparado a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS sobre combustíveis, incidindo uma única vez na saída do estabelecimento produtor ou equiparado no desembaraço aduaneiro, na hipótese de importação. E aí, trazendo também hipóteses de onde, né? Para onde esse imposto devido nas operações com combustíveis é devido, né? Deslocando para o destino. Essa já era uma proposta, né, dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, deslocar a tributação do ICMS para o estado de destino, e a lei complementar veio tratar exatamente dessa forma. Então, se eu estou falando de combustível derivados de petróleo, né, em operações interestaduais, é devido ao estado onde ocorreu o consumo, ou seja, estado de destino. Né? Se eu estou falando não derivados de petróleo, a arrecadação do ICMS, aí a gente está falando de repartição, né? Será, o ICMS será repartido entre os estados de origem e destino nas operações entre contribuintes. Se for operações destinadas a não contribuinte, o imposto caberá aí ao estado de origem. Então, também alterou, né, a forma de arrecadação e de destinação desse recolhimento. Também veio com esse objetivo. As alíquotas do ICMS serão específicas por unidade de medidas, uniformes em todo o território nacional e diferenciadas por produto, definidas mediante deliberação do CONFAS, podendo ser restabelecidas no mesmo exercício financeiro, respeitada a anterioridade nonagesimal. Né? Então, são os 90 dias decorrentes aí da divulgação das leis que tratam a matéria. Normalmente, nós temos ato COTEP do CONFAS, então, quando a gente vai no site, joga CONFAS no Google, aí o primeiro link lá é do CONFAS. Então, você tem convênios, protocolos e atos COTEP. Né? Então, nós temos atos COTEP ali estabelecendo, né, as regras específicas, tanto para preço médio, para fins de substituição tributária ou regime monofásico, como também, né, fixação de alíquotas por unidade de medida. Né? Além da anterioridade, né, a definição das alíquotas deve respeitar um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste, e de 6 meses para os reajustes subsequentes. Então, também escalou a forma como haverá, né, a definição dessas alíquotas, porque o ato COTEP, normalmente definindo preços, pelo menos nos últimos anos, eles tiveram uma periodicidade quase que trimestral, né? Saíam com uma periodicidade bem menor. Então, para efeito de fixação dessas novas alíquotas, né, precisa atender aí essa periodicidade. Bom, e a 194, né? O que ela alterou em relação a essa temática, né, de tributação na primeira cadeia de distribuição? A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em relação às operações com diesel será até 31 de dezembro, em cada estado e Distrito Federal, a média móvel dos preços praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores à sua fixação. Então, se eu trabalho, né, com ICMS desse segmento, primeiro, eu preciso acompanhar as alterações do Convênio 142 de 2018, né, que foi o sucessor de um convênio que teve a vigência durante muitos anos, que foi o 3 de 99, e os atos COTEPs, né, dispondo aí sobre fixação de preços, alíquotas, né, como normalmente, né, no nosso ambiente de contador, nós vemos mais os substituídos, né? Quem são os substituídos? É o atacadista, é o distribuidor, é o varejista, né? Ou então a gente vê muito fase exploratória, né? Ou em alguns casos também é comum você lidar em algum momento com aquela produção, né? Mas não como existe a refinaria, né? Normalmente as empresas que a gente lida, dificilmente você vai ter a figura de uma refinaria, a não ser que seja contador aí das grandes, né? Bom, até aqui, pessoal, tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta de CMS?
Deixa eu ver se tem perguntinha aqui no chat. Não, só tem boa noite. Poxa, hoje nós só temos 10, né? Precisamos divulgar mais esse evento aí para os amiguinhos, tá bom? Para a gente poder ter gente aqui na turma para poder compartilhar o conhecimento aí que todo mundo tenha dessa área, ok? Então, basicamente, né, nós tivemos a questão da essencialidade, isso foi muito importante, né? Tanto para combustíveis como para telecom e energia elétrica. Significa dizer que nosso mundo de pessoa física também será afetado, né? Esperamos muito, né, receber a conta de energia elétrica um pouco menor, né? Isso aí é um dos nossos sonhos de consumo, pagar menos energia elétrica no próximo verão. Então, isso também nos afeta, porque nós saímos de uma tributação aí, por exemplo, Telecom estava na casa dos 30, 32, tá? Estado que tem 29, descendo para uma tributação de 17, 18, isso impacta nos preços, né, tanto de energia elétrica como de serviço telecom, que nós também utilizamos, né? Então, telecom e energia elétrica vai afetar a nossa vida residencial, tá? Então, essa foi uma mudança aí bastante importante. E trazendo aí algumas mudanças em termos de prática de preço, fixação, né, de preço médio para substituição tributária para quem lida efetivamente em empresas que sejam aí industriais produtores, né, de combustíveis ou então sejam importadores, ok? Bom, e aí saindo um pouco do cenário de CMS, trazendo aqui para o cenário de PIS e COFINS, que também foi bastante impactado aí pela Lei Complementar 192 e 194, aqui a gente não teve o impacto da 190 foi somente em relação ao DIFAL. Aí, para a gente falar dessas mudanças, né, trazendo um pouco da estrutura normativa, né, no aulão do mês passado, nós falamos de PIS e COFINS, algumas atualidades, mas não falamos da Lei Complementar 194. Então, aqui a gente complementa o aulão do mês passado, para quem não viu, não deixa aí de assistir lá no nosso canal YouTube. Bom, então, falando aqui da nossa pirâmide das leis, né, é importante, assim, tanto para a gente pesquisar, como para a gente entender também o que está sendo discutido aí na mídia, né? Lá no topo, a Constituição Federal, artigo 195. Por quê? Porque são contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, né? Então, de forma diferente do ICMS, que é um imposto, né? A PIS e COFINS são contribuições sociais. Descendo o degrau da nossa pirâmide, nós temos 3 leis complementares. A Lei Complementar 7 e 8, que tratam do PIS, PASEP, né? Programa de Integração Social, e a COFINS, pela Lei Complementar 70, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Descendo mais um degrauzinho, nós temos 2 leis importantes, né? A Lei 9.715, tratando do PIS no regime cumulativo, né? Até então, nós não tínhamos a figura da não cumulatividade, né? E a 9.718, tratando do regime cumulativo para COFINS, bem como, né, a regime de substituição tributária para combustíveis. Aí, na sequência, eu cito algumas leis, né, a 10.147, a 10.485, que são leis importantes para regime monofásico, né, de outros segmentos, como produtos farmacêuticos e autopeças, né? O mesmo conceito que nós falamos do monofásico para o ICMS, nós temos também para PIS e COFINS, ou seja, aquela tributação concentrada lá na indústria, lá no importador. E as 2 últimas leis, 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, tratam do regime de não cumulatividade das contribuições, né? A de 2002 para o PIS e a de 2003 para a COFINS, tá bem? Descendo mais um degrauzinho, nós temos uma tentativa, né, de regulamento das contribuições. Por que eu digo que foi tentativa? Porque esse decreto, ele não foi atualizado ao longo do tempo. Sempre que nós temos uma alteração de legislação, normalmente essa legislação ela é alterada através de lei, né? Então, nós não tivemos a alteração
do decreto, por isso que fatalmente ele cai um pouco em desuso, né? E lá na base, né, uma instrução normativa de 2019, trazendo aí 722 artigos, consolidando toda a legislação de PIS e COFINS, é uma instrução normativa da Receita Federal. Hoje é o texto legal que mais resume as regras de PIS e COFINS. Então, é muito utilizado aí no nosso dia a dia para consulta. Ele trata não só do regimes básicos, como o que a gente chama de regimes especiais, que é ST e monofásico. Fato gerador, ferir receita, né? E aí, fazendo um resumão aqui dos regimes de tributação, cumulativo, onde a referência que eu tenho para enquadramento é lucro presumido, então, se a empresa de lucro presumido, automaticamente ela é do regime cumulativo, alíquotas de 0,65% para o PIS, 3% para COFINS, menores, todavia, não tem desconto de créditos, e a base de cálculo, né, proveniente das receitas auferidas em razão do objeto social da empresa, né? Então, aqui, se for uma empresa não financeira, as receitas, os rendimentos de aplicação financeira, por exemplo, não são tributados, né? Porque não são decorrentes do objeto social. O não cumulativo, que me remete aí ao lucro real, então, se a empresa do lucro real, exceto, né, as exceções lá do artigo 10 da Lei 10.833 de 2003, eu tenho o regime de não cumulatividade. E aí, o que é o regime de não cumulatividade? Eu tenho a tributação pelo faturamento, mas, em compensação, eu posso descontar créditos pelas minhas entradas, aquisição de alguns serviços, ou até mesmo algumas despesas usuais da pessoa jurídica, relacionados lá no artigo 3º das leis, ou então no artigo 68 a 172 da Instrução Normativa 1911. Né? Hoje, para eu pesquisar crédito, artigo 3º das leis 10.637 de 2002 ou 10.833 de 2003, ou então artigo 68 a 172 da IN 1911 de 2019. Base de cálculo total das receitas. Né? Então, ali, independentemente de ser objeto social ou não, compõe base. Né? O que eu vou precisar observar é se eu tenho alguma hipótese de exclusão, né? Como acontece aí com a maior parte das normas contábeis. Normalmente, quando a gente tem uma nova receita criada, uma nova não, né? Porque as normas já estão bem velhinhas. Uma receita criada por CPC, por norma contábil, a Receita Federal, ela permite você não tributar num primeiro momento, né? Por vezes eu tenho um condicionante aí para mais tarde você tributar, né? Ou até mesmo, né, aquelas hipóteses de exclusão naturalmente voltadas para desfazimento de vendas, descontos incondicionais concedidos. Então, eu tenho aí algumas possibilidades de exclusão de base de cálculo, tá bom? Fora desses regimes usuais, nós temos os chamados regimes especiais, né? Então, um regime de substituição tributária, onde obrigatoriamente a empresa fica dentro do cumulativo, ou seja, eu não posso fazer crédito, e aqui eu tenho a indústria do cigarro, eu tenho alguns tipos de combustíveis, eu tenho alguns tipos de autopeças, né? Então, tanto a Lei 9.718 como a Lei 10.485 trazem, né, as condições para esse regime de ST. Né? Já no regime monofásico, embora eles tenham o conceito semelhante, ou seja, a tributação concentrada na indústria e no importador, o que basicamente para PIS e COFINS, o que vai diferenciar é que no monofásico eu posso escolher. Eu posso estar tanto no cumulativo como no não cumulativo, dependendo do meu regime de tributação do imposto de renda. Né? Então, se eu estou lá no monofásico, onde eu tenho a Lei 10.147 de 2000, a Lei 10.485 de 2002, a própria Lei 9.718 de 98, eu tenho ali, uma tributação concentrada lá na primeira cadeia de distribuição, né? Se eu sou um atacadista ou um varejista, a minha tributação é zero. Todavia, né, não impede a utilização de créditos. Né? Então,
do momento que o comando seja o excreto lá do artigo 3º das leis de não cumulatividade. Então, basicamente, a diferença para PIS e COFINS entre ST e monofásico é isso. Os produtos enquadrados como ST não conferem crédito nunca. Os produtos enquadrados no regime monofásico, eu posso ter aí a figura de apropriação de crédito do momento que eu seja de lucro real não cumulativo. Né? Então, é a principal diferença. Quais são as demais exceções? Né? Eu tenho uma tributação específica para as receitas financeiras, né? De PIS aí a 0,65% e COFINS a 4%, com exceção aí de algumas variações cambiais em decorrência de obrigações e direitos do contribuinte, né? Que está mantida aí a alíquota zero. A cesta básica, onde a gente também tem uma redução a zero das alíquotas, toda a área incentivada da Zona Franca de Manaus, que a gente tem aí vários incentivos voltados para PIS e COFINS, e aqueles casos de suspensão vinculados a incentivos fiscais. Né? Eu costumo dizer que a legislação de PIS e COFINS ela é muito mais extensa do que imposto de renda e contribuição social. Né? Tanto que a própria IN traz 722 artigos. Né? Então, se vocês tiverem interesse, aí, a gente em breve deve ter o curso PIS e COFINS na plataforma, ainda não temos, está em produção, os vídeos estão em produção, em breve teremos aí o curso PIS e COFINS, mas a ideia é contemplar todos esses regimes de tributação, tá bom? Bom, falando de monofásico, né, um esquema muito semelhante, o desenho muito igualzinho que nós vimos para ICMS por substituição tributária, né? Lá, a primeira fase de distribuição, a primeira fase de comercialização, fica responsável, né, pela tributação aqui do distribuidor, do posto de gasolina, até o consumidor final, né? Então, a ideia sempre foi onerar essa primeira etapa, né? E aí veremos o que a lei complementar trouxe de diferente, as leis complementares trouxe de diferente, mas a ideia sempre foi onerar a primeira cadeia de comercialização com alíquotas maiores, né, para que ali estivesse contemplada a tributação dos demais segmentos de comercialização daquele produto até chegar no consumidor final. Né? Então, regime tributário próprio, específico, em que ocorre a concentração da tributação através da aplicação de alíquotas maiores, unicamente na pessoa jurídica do produtor, fabricante ou importador, e consequente desoneração da tributação nas etapas posteriores de comercialização no atacado e no varejo dos produtos sujeitos ao regime. Né? Então, a monofasia ela já existia no PIS e COFINS para os segmentos combustíveis. Vimos, né, que a lei complementar 192 trouxe essa terminologia para o ICMS dos combustíveis, embora muito semelhante ao próprio conceito de substituição tributária já existente. Bom, o que nós tínhamos, né? Esse aqui era o cenário, vamos dizer assim, antes das leis complementares, 192 e 194. Então, nós tínhamos as alíquotas de PIS e COFINS diferentes do usual, né, com a possibilidade de um regime especial por metro cúbico, que é o RECOB, né, um regime especial federal, onde o recolhimento não seria feito através de alíquotas de PIS e COFINS, né, seria feito através de um valor por metro cúbico, né, ou então, aí, dependendo da unidade de medida daquele combustível. Né, e nós tivemos, aqui já estão contemplados os coeficientes de redução, né, estabelecido por 2 decretos, o 5.059 de 2004 e o 10.638 de 2021, que foi a última alteração antes das leis complementares. Tá? O que a lei complementar 192 trouxe aí de diferente? Né? O grande diferencial, que sempre foi a proposta de desoneração, então trouxe a desoneração a 0%, né? Nós tivemos a essencialidade do ICMS, a redução das alíquotas, ou seja, deixando de ser um produto supérfluo e passando a ser um produto essencial, com alíquotas que pudessem variar entre 17% e 18%, né? Que é o que normalmente os estados cobram, e para o PIS e COFINS, a desoneração, né? A redução da alíquota
a 0% até 31 de dezembro de 2022, e aí das contribuições incidentes sobre as receitas de venda de óleo diesel, biodiesel, gás de efeito de petróleo, natural e querosene de aviação, e também na importação desses produtos, né, e derivados de petróleo também. Tá? Então, essa foi o primeiro comando trazido aí pela Lei Complementar 192. Na sequência, nós tivemos a 194, né? Na verdade, complementando essa desoneração, trazendo aí a alíquota zero nas operações internas de importação com gasolina e suas correntes, exceto de aviação, gás natural veicular e etanol, inclusive para fins carburantes, né? Então, complementando essa desoneração e, adicionalmente, trazendo um crédito presumido nas aquisições de insumos. O que seria um crédito presumido? Olha, além daqueles créditos escriturais que você tem lá pelo artigo 3º das leis, e a gente falou deles no aulão do mês passado, né? Falamos, olha, a aquisição do estoque, olha, a aquisição do insumo para um processo de industrialização, né? Falamos, olha, você tem crédito sobre a despesa de aluguel paga a pessoa jurídica, você tem crédito de PIS e COFINS no pagamento de um aluguel, né, de um equipamento utilizado na produção, você tem crédito de PIS e COFINS no pagamento de um leasing de um equipamento utilizado na tua produção. Então, você tem todas essas hipóteses lá do artigo 3º das leis, replicado lá no artigo 168 a 172 da IN 1901. O crédito presumido é um crédito adicional, ou seja, além desses já previamente contidos na legislação de regência, a gente tem um crédito a mais na aquisição de insumos utilizados na produção desses combustíveis. E aí, como é que eu calculo esse crédito presumido? Como é que a lei traz o cálculo desse crédito presumido? Através da aplicação das alíquotas das contribuições, né, prevista lá no artigo 2º das leis de não cumulatividades, né, 165.7,6, sobre o preço de aquisição desses combustíveis. Né? Então, trouxe, além da desoneração, né, a possibilidade aí desse crédito presumido. O fato de eu adquirir, né, produtos com alíquota zero, da saída de produtos alíquota zero, a Lei 11.033, de 2004, desde então, né, pelo artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, ela permite a manutenção de créditos. Mesmo que eu dê a saída a zero, não impede que eu faça apropriação do aluguel, que eu pague a pessoa jurídica, a apropriação do crédito do aluguel do equipamento utilizado na produção, né? Então, a gente tem essa permissão. E a Lei Complementar 194, ela referenda isso lá no final, ela faz a remissão a essa possibilidade, mesmo reduzindo a zero, eu manter determinadas linhas de crédito, né? Recentemente, não sei se vocês tiveram oportunidade de verificar, o site do SPED, ele divulgou uma nota, né, falando sobre a forma de declarar esse crédito presumido na FD Contribuições. Né? Então, para quem trabalha com esse segmento de atuação e quer utilizar esse crédito presumido, né, mais do que merecido, pode declarar, deve declarar, na verdade, na FD Contribuições, lá no registro C170. Né? Então, essa foi a informação trazida lá no site do SPED. Deixa eu ver aqui. Fabiana, pelo que vi, essa parte que fala dos créditos presumidos foi inserida pela Lei Complementar 192 em junho, retroagida a março. Sim, é isso mesmo, também entendo dessa forma, tá, Fabiana? Não sei o que a Receita Federal vai divulgar daqui em diante, né, a respeito, mas é o comando aí das leis complementares. A gente só tem que aguardar os próximos capítulos aí, como é que isso vai ser reproduzido nas leis de regência, mas eu entendo dessa forma também, tá? Então, trouxe essa oportunidade do crédito presumido, né? Então, vejam, né? Nós tivemos aí
a desoneração, né, da cadeia de produção, falando de ICMS, não só combustíveis, energia e telecom, e PIS e COFINS aí voltado para o segmento de combustíveis, o que traz para a gente uma responsabilidade bem importante, né, de acompanhar. Primeiro, se eu estou falando de ICMS, acompanhar as legislações estaduais, para saber até que ponto eu já posso utilizar ali se eu tenho atuação em determinado estado. Segundo, porque eu preciso parametrizar os meus sistemas, né, tanto sob a ótica de ICMS, como a ótica de PIS e COFINS. Então, eu preciso ficar atento aí para poder acompanhar essas mudanças, né? E parametrizar os sistemas aí do meu cliente. Ok, pessoal? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não? Agora eu vou abrir aqui, né? O nosso fórum, nós temos 12 hoje, né? Temos bem pouquinho. A turma passada, eu até achei que essa turma fosse um pouco mais cheia por conta do assunto ser atual. Bom, hoje é dia 26, né? Então, não sei se tem alguém em fechamento. Geralmente a pessoa fala, mas eu estava em fechamento, né? Eu já coloco mais na terceira semana ou no início da quarta, justamente para viabilizar o pessoal participar, né? Mas aberto aqui a perguntas, fiquem à vontade, seja pelo chat ou habilitando o microfone, tá bem? Um de cada vez, pessoal. Todo mundo aqui é contábil? Eu vejo que algumas pessoas eu conheço são da contabilidade. Tem a Fabiana, que é do fiscal, que eu sei. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo. Está lembrando de mim? Sabe que Fabiana é? Com certeza. Com certeza. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui sobre o crédito. Eu estou na rua, tá? Desculpa se tiver muito barulho. Tá bom. Eu entendi que esses créditos presumidos do PIS e COFINS, que eles podem ser compensados só com o próprio PIS e COFINS. E só no caso de exportação, que aí eu poderia usar o crédito para outros tributos federais. Ponto importante. Isso é muito importante você comentar. Exatamente. Você só tem a prerrogativa de usar para outra destinação se for para fins de utilização em exportação, né? Porque aí você já tem uma previsão específica na IN 1911, né, da utilização nessas situações de crédito acumulado, né? Se não for para essa finalidade, você não pode utilizar para outra, tá? Então, eu tenho que ter isso muito bem separadinho, né? Muito separadinho. Porque, às vezes, a gente tem créditos que se misturam, né? Eu posso ter algum produto que eu vou... Uma parte eu exporto e parte não. Sim, você vai ter que ter o controle efetivo para que você não utilize de forma indevida, né? Pois é. Com certeza. Com certeza. Tá bom, era só para confirmar. Obrigada pela participação, Fabiana. Mais alguém? Tem a galera de indiretos? Não, só tem contábil aqui? Deixa eu ver aqui. Oi, Márcia, sou eu, Cláudia, tudo bom? Oi, tudo. Esse PIS e COFINS, tá? Esse que foi suspenso, isso acontece até com a gente, tá? Lá na empresa, porque a gente vende o óleo para empresas que fazem o refino, né? Fazem o comércio, né? Do óleo. Uhum. Então, até os nossos clientes, eles inclusive já entraram em contato pedindo para fazer a suspensão, a gente não vai fazer mais o grossap do imposto. Desoneração. Uhum. Isso. Isso aí é temporário até dezembro aí desse ano, correto? Até dezembro, Então... Ainda não sabemos se permanecerá, né? Era isso que eu ia te perguntar. Você acredita que isso ainda pode ficar anos 2023 ou é realmente temporário? Não sabemos. Ainda mais em ano eleitoral, não sabemos. Não sabemos. Entendi. Aí realmente a gente não tem como ainda ter essa noção, se isso seria revalidado ou não. Tá. Em relação... Eu não estava escutando aqui direito, que eu estou aqui fazendo aqui, eu estou ocupada aqui, mas em relação ao crédito presumido que a moça perguntou aí... A Fabiana. A Fabiana, esse crédito, você estava explicando que ele só pode ser usado para o próprio PIS e COFINS, né? Sim. Exatamente isso. Ou então, se você tiver hipótese de exportação.
porque aí o crédito acumulado da exportação, ele tem uma tratativa um pouquinho diferente. Se a tua receita for de exportação, né, significa que você vai acumular mais crédito ainda, porque você vai ter o crédito escritural e o crédito presumido. Aí, nessas situações, o crédito presumido ele entra no contexto lá da própria IN, que dá o tratamento para o aproveitamento do crédito acumulado em decorrência de receitas de exportação. Só para esse que você tem tratamento específico. Caso contrário, você só pode usar para PIS e COFINS. Tá, beleza. Tá bom, então. Ok. Tem algum iniciante aqui na nossa turma? Oi, Márcia. Eu de novo, Fabiana. Vai falar, Fabiana. Eu não sei se você vai entrar nessa questão da forma de demonstração da FD Contribuições também, mas você comentou que saiu alguma coisa da Receita Federal informando... Saiu uma nota. Saiu uma nota. Você pode... tem uma numeração? É uma nota técnica? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui que eu te mostro. Tá bom. Ó. Vamos lá. Porque eu tinha entendido que seria... aqui, ó. Ah, tá bom. Vou pegar lá depois. C170. Registro C170 com CST de crédito presumido. De crédito presumido, é isso que eu tinha entendido. Tá bom. Beleza, entendido. Tá bom? Eu achei bem legal, porque normalmente eles demoram muito para poder divulgar a forma operacional da coisa, né? Eu achei até que foi bem rapidinho. Foi super rápido. Mais rápido do que a instrução normativa, né? Podia já ter alteração da 1911, mas enfim. A 1911 ainda não foi atualizada nem com a exclusão de CMES, básica do PIS e COFINS ainda, quanto mais com essas mudanças aí de combustíveis, né? É verdade. Obrigada. Nada. Deixa eu ver o que mais. A Renata já respondeu aqui. Isso aí. Ok. Não, nenhuma pergunta no chat. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Não? Então, acabar cedo. Ninguém perguntou, turma pequena. Bom, esse material ele vai ser divulgado, né, lá no nosso grupo de WhatsApp. Né? Então, quem entrou pelo link através de ter copiado por alguém, recebeu o link de alguém, não deixe de entrar no nosso grupo. Não é um grupo que movimenta muito, porque às vezes a gente não tem tempo de acompanhar, né? Porque é tanta postagem, não é esse o objetivo do nosso grupo. O objetivo do nosso grupo é divulgar os links, divulgar o nosso material, né? E algumas informações aí que sejam importantes. Quando o aulão estiver no YouTube, a gente coloca lá algumas atualizações lá das redes sociais, então não vai incomodar muito o tempo de vocês. A ideia do grupo é essa, é só divulgar informações e materiais relevantes. Então, amanhã, né, esse material será disponibilizado lá para vocês, tá bom? Ok, pessoal? Então, podemos terminar? Mais nenhuma dúvida? Bom, então eu agradeço a participação de todos, né? Espero encontrá-los aí no próximo aulão. Não deixe de acompanhar nossas postagens, curtir nossas postagens e mandar lá para o Fale Conosco, @Taxline Brasil, as sugestões de aulão aí para os próximos meses. Tá bom? Boa noite a todos e até o próximo aulão. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Márcia.